Boa tarde a todos e nós estamos iniciando a terceira parte da explicação da Dei Verbum. Quem tem a Bíblia da CNBB, a Bíblia da CNBB, ela nos presenteia com a Dei Verbum logo no seu início, né? Hoje eu vou usar um pouquinho a Bíblia para que a gente possa ter um pouco da noção dos parágrafos 11 a 20 e de 3 capítulos. O capítulo sobre a inspiração, o capítulo sobre o Antigo e o capítulo sobre o Novo Testamento, tá bom? A base da Dei Verbum já foi posta para vocês, que seria a ideia de que a igreja ela crê na revelação de Deus a partir de 3 prismas. O prisma escriturístico, portanto, somos uma religião do livro. O prisma da tradição, e isso vai ficar claro hoje o porquê da tradição. E o prisma do magistério atual. O magistério, ele não se contradiz com a tradição, e a tradição não se contradiz com o que revelou Deus em sua palavra. Então, para iniciar, um pouco fora do texto, mas não do contexto, eu vou tomar aqui o livro do profeta Isaías. Se você for estudar o profeta Isaías, você vai saber que existe uma escola de tradição que chama Isaías. Então chama na Proto-Isaías, o primeiro, que vai ali mais ou menos ao capítulo 43, ou o capítulo 39. Depois você vai ter o Deutero, ou segundo Isaías, né? Ele vai estar mais ou menos dentro da questão da idolatria babilônica, criticando isto, né? E até o capítulo 56 você vai ter o Trito Isaías, o terceiro Isaías, que vai falar um pouco da justiça, da Nova Jerusalém e dos eventos escatológicos, né? Bem, quando a gente ora na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, a gente está falando do segundo Isaías. Eu vou falar do primeiro Isaías hoje. Você tem que ter uma consciência tal para poder escrever, primeiro falar, primeiro ouvir, depois falar, depois escrever e ensinar. Olha só. A Bíblia não tinha aqueles pequenos comentários que intitulam certos versículos, mas a CNBB colocou aqui, chamado O Culto Falso. Aí no versículo 11, Isaías primeiro diz assim, ó: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocausto de bodes, de gordura de touros, detesto sangue de novilhos, de cordeiros e de cabritos. Quando entrais para ver a minha face, quem vos pediu para fazer isso? Passear nos meus átrios? Parai de trazer oferendas sem sentido. Incenso é coisa aborrecida para mim. Lua nova, sábado, celebração solene. Não suporto maldade com festa religiosa. Odeio vossas luas novas e dias santos. Tudo isso é um peso quando não aguento carregar. Quando estender as mãos para mim, desvio o meu olhar. Ainda que multipliqueis as vossas orações, de forma alguma atenderei. É que vossas mãos estão sujas de sangue. Lavai-vos, limpai-vos, tirai da minha vista as injustiças que praticais. Parai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o que é correto, defendei o direito do oprimido, fazei a justiça para o órfão, defendei a causa da viúva,
Depois vinde, podemos discutir, diz o Senhor. Se vossos pecados forem vermelhos como escarlate, ficarão brancos como a neve. Se vermelhos como a púrpura, ficarão iguais à lã. Se quiser desobedecer, continuareis comendo as coisas boas dos pais. Continuareis comendo as coisas boas do país. Se não quiserdes, porém, e me irritardes, vós é que sereis comidos pela espada. Assim falou a boca do Senhor. Se fosse na missa a palavra do Senhor, nós responderíamos graças a Deus. É o capítulo 1 de Isaías, versos de 11 a 20. Igualzinho que nós vamos ler aqui, os parágrafos 11 a 20 da Dei Verbum. Gente, a inspiração divina na cabeça humana, que a gente chama essa pessoa que recebeu a inspiração de agiógrafo, ele recebeu de Deus, através do Espírito de Deus, a capacidade de entender e de compreender os mistérios de Deus. Então, quando um profeta ele derramava a profecia para a comunidade, ele sabia, ele não estava tomado, assim, saído de si, ele estava dizendo o que no coração Deus tinha posto para ele. Falar em nome de Deus, ou falar inspirado por Deus, é isso que a igreja tem a ensinar neste capítulo 3, onde fala da inspiração divina. Se isso que nós acabamos de ler em Isaías é palavra de Deus, é vontade de Deus, então a fé apostólica, através da tradição, crê que o que está escrito nesses livros, que em concílio, em consignação de muitos bispos, padres, exegetas, teólogos de um certo contexto histórico, decidiram que esses livros eram inspirados, que a mão de Deus, a vontade de Deus, o pensamento de Deus para seu povo, para a sua igreja, para o mundo de ontem, de hoje e de sempre, fosse essas palavras, fosse este ensinamento. Então, os livros inteiros do Novo, do Antigo Testamento, estão sob este dado substancial, que é a inspiração divina. Tanto que Deus fala, o documento frisa isso, de maneira humana aos homens. Fala de maneira humana aos homens. E cabe aos homens interpretar a Escritura para saber o que Deus comunica, o que Ele quer, dentro de gêneros literários, dentro da sua tradição viva, fazendo analogia à fé da igreja, à fé humana e à vontade divina. Então a vontade divina ela acontece exatamente com a realização do homem, com a realização humana. E o documento faz uma saliência. Cabe aos exegetas trabalhar em harmonia, levando uma certa condescendência à admirável revelação de Deus, através das suas palavras, daquilo que é dito por Deus e que foi consignado pela tradição como inspirado. Né? Existe, vocês devem conhecer os evangelhos apócrifos, textos apócrifos, que no primeiro vídeo eu disse que até o Concílio de Trento eles eram lidos como sagrados. Né? Então, do números 11 a 13, vocês vão ter essa informação da inspiração divina, e cabe à igreja sempre guardar e salvaguardar e manter inabalável, de modo inefável, essa revelação que começa desde o Gênesis 18, desde o Gênesis 12, depois com o Gênesis 1, passando pelos livros veterotestamentários, chegando ao Novo Testamento, as palavras de Jesus, a sabedoria de Jesus, né? E essa sabedoria, ela de modo inefável é escrita
e guardada de par a par, de ano a ano, de tempo em tempo, para que a fala de Deus, a vontade de Deus e a sua providência chegasse até nós intacta. Bem, o Antigo e o Novo Testamento são 2 capítulos que a Dei Verbum manifesta, o capítulo 4 e o capítulo 5. Né? O Antigo Testamento ele é concebido como uma preparação para a ação messiânica. E ele constitui uma instrução divina. É como se o povo fosse a escola. Né? Quem acompanha um pouco, quem presta um pouco atenção, um pouco mais nas palavras do Mark Girardi, quando ele é utilizado na explicação dos Salmos para estudo, vocês podem perceber que o Mark Girardi tem uma coleção, mas a palavra instrução, ela não faz parte só de uma coleção de salmos. A instrução é exatamente o povo em situação de aprendizado, concebendo que na economia da salvação, Deus, simbolizado de várias formas, desde elementos da natureza, a formas abstratas, a formas da religiosidade judaica, que essa tábua veterotestamentária ela nos ajuda a chegar, aproximar-se do santuário sagrado, da onde Deus manifesta a sua vontade. Mas assim, ainda dentro das apalpadelas, dentro de uma certa penumbra. Por quê? Porque os fiéis devem receber o Antigo Testamento num sentido vivo, né? Então seria errôneo da nossa parte a gente não ter uma metodologia, uma consciência de como funciona o Antigo Testamento. O Antigo pelo Antigo Testamento, ele não é compreensível para nós cristãos. Não vale somente ler o Antigo Testamento e impor o que pensa, o que se fala, o que se exige, o que se coloca como regra no Antigo Testamento, sem fazer uma análise de conjuntura com o Novo Testamento. As palavras do Antigo Testamento, as palavras dos profetas, as palavras dos sábios, as palavras dos reis, as palavras de oração salmáticas e etc., todas as palavras do Antigo Testamento, elas têm que passar pelo crivo do olhar de Jesus, da fala de Jesus e da recepção da comunidade primitiva. Por quê? Porque o Novo Testamento é bem claro, né? O Verbo se faz carne, habita entre nós. Então acontece então a síntese perfeita da economia salvífica. Jesus se faz homem. A palavra se encarna, a palavra se torna visível na pessoa de Jesus de Nazaré. E isso faz com que toda a obra de Jesus, tanto as suas palavras como os seus feitos, seja na tradição sinótica, os milagres, ou seja, na tradição joanina, os sinais, eles apresentem para a gente que Cristo está no centro da interpretação do Antigo e do Novo Testamento. Ele é a consumação da promessa. Cristo é o novo Abraão, Cristo é o novo Moisés, Cristo é o novo Elias, Cristo é o novo Isaías. Cristo é essa expressão de tudo que Deus quer e poderia ter nos dito. Isso já foi falado mais de uma vez. E então a gente sintetiza porque nas palavras de Cristo e nas palavras da igreja que transcorre no tempo e na história através da ação do Espírito, a vontade de Deus, as palavras de Deus continuam atualizando e chegando até nós, chegando até nossos ouvidos, até nossas casas, até nossas comunidades, até nossas igrejas, através de um guardado, de uma sapiência que foi a tradição da igreja. Né? Então, você vai poder perceber, por exemplo, que há uma afirmação da Santa Mãe Igreja em relação ao cânon do Novo Testamento, que contém igualmente 4 evangelhos, as epístolas de São Paulo e outros escritos apostólicos sob a inspiração do Divino Espírito Santo. Então, o que eu posso concluir com vocês?
que para dizer alguma coisa no Antigo e no Novo Testamento, as pessoas elas receberam, de certa forma, né, uma certa ação de Deus. O primeiro concílio da igreja, nós estamos falando do Concílio Vaticano II com esse documento do Dei Verbum, mas o primeiro concílio se deu no Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 15, que era sobre a circuncisão dos não-judeus. Né? E então fala-se então que houve um decreto dos apóstolos. Convido vocês, né, a lerem, né, o capítulo 15, versículo 1 de 6 a 15, depois o versículo 22 seguintes. Né? Os apóstolos, a reunião dos apóstolos em Jerusalém. Os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Ou seja, a circuncisão era uma ação religiosa obrigatória para os judeus. Circuncidar-se. Aí aglomerou-se, juntou-se aos cristãos não judeus. Eles precisam tardiamente, em outro momento da vida, passar, né, pela ação da circuncisão. Então reuniram-se os apóstolos. Veja, ainda não tinha uma identidade propriamente cristã. Os cristãos viviam ainda sob algumas condutas do judaísmo. Algumas condutas do judaísmo. Por exemplo, a circuncisão. A circuncisão ela não é mais física em Cristo. Fomos circundados pelo Espírito, né, que nos livrou do jugo da carne para viver a vida do Espírito, conforme, por exemplo, Romanos 8, capítulo inteiro do Romanos 8. Então, depois de uma longa discussão, diz o texto, versículo 7, Pedro levantou-se e disse: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu dentre vós para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ora, Deus que conhece os corações, lhe prestou uma comprovação, dando-lhes o Espírito Santo como o deu a nós. Não fez discriminação entre nós e eles, mas purificou deles mediante a fé. Então, é preciso ou não é preciso? Então, o que Pedro vai concluir está lá na segunda parte que eu disse, do verso 22 e seguintes, lá no verso 27. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão essa mensagem. 28, capítulo 15, versos 28. Pois decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além dessas coisas indispensáveis. E aí ele vai enumerar, né? Abster-se de carne sacrificada aos ídolos, rito judaico, do sangue das carnes de animais sufocados e das uniões ilícitas. Fareis bem em evitar essas coisas. Saudações. Então, a igreja primordial ainda mantinha essa ligação grande com o judaísmo. Por isso, um texto que fala da inspiração de Deus usando o Antigo Testamento, que é uma preparação para o evento, e o evento é Jesus, o Novo Testamento. Agora, o versículo 28 é interessante para entendermos, assim como Isaías, lido, fez uma crítica à liturgia religiosa, sem sentido e vazia, o Novo Testamento, no Atos dos Apóstolos, texto de Lucas, diz: Pois decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo. Então o Concílio de Jerusalém já tem esta consciência de que o Espírito Santo, ele como um anel, né, de um chanceler, de um bispo, da chancelaria, ele assinala, faz o sinal, né, atestando que essa vontade é a vontade de Deus. Eu penso que não é fácil discernir a vontade de Deus. Por isso que a palavra de Deus ela não pode ser interpretada ao bel prazer, e isso para ensinamento catequético, para ensinamento doutrinal, para ensinamento da grande comunidade. Precisa que ela passe pela apuração da tradição, senão há contradição, né? Ou seja, você tem a tradição
que confirma a inspiração. A própria tradição é inspirada, porque ela faz com que objetos da fé sejam melhor explicados para cada um de nós. E o magistério da igreja, que tem o respaldo do documento para a formação de teologia, para a formação de filosofia, para a formação canônica, exegética, hermenêutica, ou seja, todas as habilidades que um exegeta precisa para compreender a cabeça do agiógrafo, né? Então, quando a gente fecha o olho para receber a vontade de Deus pessoalmente, você tem vamos dizer assim, um peso, essa decisão individual. Se os nossos olhos se fecham para ouvir a vontade de Deus, para ser posto em comunidade, e aí a gente precisa fazer o discernimento, né? Discernimento esse que falta, por exemplo, em algumas denominações cristãs, né? Como eu disse agora há pouco, que se baseiam somente em passagens do Antigo Testamento, onde há uma maior cobrança, onde há leis descontextualizadas do Novo Testamento, propriamente críticas, né, que sofreram críticas ou reformulações pelo próprio Jesus Cristo. Mas nós ficamos por aqui. Como da outra vez, também vou enviar para vocês o resumo desses parágrafos 11 até o 20, porque eu acredito que isso também ajuda uma leitura sintética a entender que nós tratamos hoje tanto da ideia de inspiração divina, que os textos do Novo e do Antigo Testamento, portanto 73 textos, têm inspiração divina, como o Antigo Testamento é uma preparação e o Novo Testamento ele é uma efetivação da palavra de Deus concreta na pessoa de Jesus de Nazaré. Muito bom fazer parte do grupo, muito bom ver tantas partilhas, melodias, a criação de todo mundo, professores, participantes, nós todos juntos rezando e aprendendo, partilhando de conhecimento, aonde a expressão do Criador consegue nos ajudar. Lendo hoje de manhã o grupo, eu vi assim, uma pessoa assim, eu voltei a ler mais, e a leitura também ajuda nesse momento difícil que nós estamos enfrentando, da pandemia, né? E as leituras também ajudam, né? Vejo que a fé e a razão, elas não são inimigas, elas caminham juntas para que a gente possa cada vez mais compreender o que agrada a Deus, qual é a vontade de Deus e o que é exatamente uma inspiração divina, né? Uma inspiração divina. Se vocês lembrarem do vídeo do Padre Zezinho, da palestra, ele diz que ele sempre quis uma paróquia, e coisa que ele nunca teve. E ele teve bastante coisa, muita coisa, coisas boas, mas o que ele quis, ele não teve. Então eu acredito que isso é um pouco da ideia que expressa a vontade de Deus, a inspiração de Deus no coração do agiógrafo, daquele que escreveu a Escritura e que partilhou conosco, e a tradição nos resguardou para que chegasse intacta até nós a vontade de Deus de outrora, a vontade de Deus hoje e a vontade de Deus sempre. Amém? Então, a gente vai se despedindo aqui. Bons estudos, que continuemos em oração, sempre na presença do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado aí pela atenção.